Então, vamos lá. Vamos utilizar a broca 1014 para fazer o nosso sulco cervical. E como falamos, nós vamos fazer na metade do dente. Então, só pra gente verificar se entrou só metade da ponta ativa, olha lá, ó. Só metade da ponta ativa, tá? Certinho. Agora, a gente troca a broca, coloca a broca 41, 38 e vamos iniciar os sulcos de orientação. Como é um dente anterior, ele tem 3 inclinações. A primeira inclinação é a cervical, a segunda inclinação do terço médio e a primeira, segunda e a terceira. Então, a terceira inclinação é a da cervical, a segunda inclinação do terço médio, a primeira inclinação seria aqui da incisal. Vamos começar a fazer, então, o sulco de orientação, seguindo as inclinações que nós acabamos de falar. Quanto que nós vamos ter de desgaste? Mais ou menos uma ponta ativa da broca, a largura de uma ponta ativa. Como nós estamos utilizando a broca 41, 38, nós vamos ter, então, 1,2 milímetros a mais ou menos 1,5 milímetro aí. Faço os meus sulcos de orientação. Agora eu vou unir os meus sulcos de orientação, tá? Então, vamos uni-los aí, com a mesma broca e respeitando as inclinações. Segunda inclinação. E terceira inclinação. Então, começamos aí, unimos os nossos sulcos. Vou jogar um arzinho aqui para vocês conseguirem ver melhor. Então, fizemos aí a união dos sulcos, tá? E agora nós vamos aí remover o ponto de contato com a broca 2200. Peraí que eu perdi a minha aqui, gente. 2200, tirando então esse contato entre os dois dentes, tá? Eu só tiro o contato com ela e depois eu vou fazer, então, o meu término cervical da região proximal com a mesma broca que eu estava, com a 41, 38. Conseguindo aí o meu término em forma de... Vamos ver quem sabe, gente. Essa eu não vou responder, hein? Vou deixar aí para quem sabe. Quem não sabe vai ter que ver, assistir aos nossos vídeos, fazer os nossos cursos para lembrar, porque uma parte muito importante é o término, que é onde eu tenho o encontro do material da coroa com o dente. Então, é onde pode haver um problema maior de infiltração. Então, ó, rompi o ponto de contato. Acho que aí vocês estão vendo, né? E agora eu vou voltar para minha broca 41, 38 para fazer o formato do término cervical da proximal, assim como a gente fez da vestibular. Então, vamos lá. Vou entrar com a minha broca, olha. Vou seguir aqui o término que eu já vinha desenhando e vou entrar com a minha broca reta, tá? Paralela ao longo eixo do dente. Deixando aqui um término de mais ou menos o tamanho da ponta ativa da broca. Olha lá, a largura da ponta ativa da broca. Tá? Então, mais ou menos esse tamanho. Por que que eu entro com a minha broca
paralela ao longo eixo do dente, gente, para que o formato que ela tem, que já é um pouco cônico, olha lá, ele já vai dar a expulsividade necessária para que a coroa consiga ser provada e depois consiga ser cimentada, tá? Ele já não deixa com que o preparo fique retentivo. Então, fizemos aqui o término proximal e agora a gente vai passar para a palatina. Então, vamos lá. Na palatina, gente, eu tenho que lembrar que eu tenho abaixo aqui da minha concavidade palatina, eu tenho a região de cíngulo, tá? E eu tenho que fazer com que essa região seja paralela à região vestibular cervical, certo? Para que eu tenha retenção aí mecânica nesse preparo. Aqui, quem quiser pode fazer também o sulco cervical com a broca 10-14. Fica mais fácil, principalmente para quem tá começando. Então, fiz o meu término. Com a broca, então, gente, ó, paralela ao longo eixo do dente, para eu conseguir que o meu preparo fique retentivo. Agora, eu vou fazer sulcos de orientação também com a broca só na cervical, com a broca paralela ao longo eixo do dente, sem inclinar a broca. Então, olha só na região cervical palatina. Ok? Desenhei o meu término e já fiz o meu sulco de orientação. Até aqui, então, olha, seria a parte de paralela à parede vestibular. Daqui para cima, eu já tenho que fazer o desenho côncavo, né, da concavidade palatina. Então, já não vai ser mais com a broca 41-38. Aqui eu posso utilizar do artifício de vir com a 10-14, fazer pequenas perfurações com metade do diâmetro da broca ou com a broca inteira para dar 1,2 e depois unir essas perfurações com a 31-18. Então, vamos trocar a broca. Vamos, então, colocar aqui a 10-14, que é uma referência melhor para vocês em termos de quantidade de desgaste. Então, eu vou vir com a minha broca 10-14 e vou fazer pequenas perfurações para eu saber quanto de desgaste que eu estou tendo. Fiz pequenas perfurações, então, vamos jogar um arzinho. E aí, eu vou, então, fazer agora a união dessas perfurações, sem ultrapassar o tanto de desgaste que eu já tive aí, com a 31-18. Então, aqui está a broca 31-18, certo? 31-18. Todo mundo vendo ela aí? E agora nós vamos unir, então, esses sucos de orientação com a broca.
sem perder aquela primeira inclinação que a gente fez com a 41,38, para deixar todo o meu preparo retentivo na cervical vestibular e na cervical palatina. Muito bem. Gente, após esse desgaste, qual que será o próximo passo? O desgaste da minha incisal, tá? A incisal, eu preciso ter pelo menos 2 milímetros de desgaste, então um pouco mais aí do que o diâmetro da broca 41,38. Um pouquinho mais só. Tendo, vou virar pra cá pra vocês verem. Olha lá, olha lá. Vamos colocar a broca. Olha lá, eu tenho um pouquinho mais do que o desgaste da minha broca 41,38. Tá certo? Vou ver se tá dando pra vocês verem. Não. Aqui. Agora deu. Tá bom? Então vamos fazer lá. E vou unir. Como eu tô fazendo só metade, né, gente? Fica fácil. Porque o fácil é difícil, né? Porque é muito pequeno, mas ao mesmo tempo eu nem preciso ficar fazendo tantos sulcos assim. Então, fizemos aqui. Vamos ver aqui se pela platina vamos precisar dar uma arredondada no ângulo e vamos. Olha lá. Assim dá pra ver, ó. Um pouquinho mais do que a ponta ativa da broca, dando mais ou menos os 2 milímetros que a gente tinha falado agora há pouco, tá? Vou só melhorando aqui atrás para eu poder passar o lápis e vocês verem aí os nossos desgastes. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Então, assim, toda vez que a gente tá fazendo uma demonstração, seja ela gravada, presencial, é sempre um risco. Tudo pode acontecer, mas tudo certo. Então, aqui a gente tem o preparo. Eu vou pegar um lápis para eu desenhar nesse preparo para vocês e todo mundo enxergar as características aí do preparo de um dente anterior, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Aqui, então, é o término do meu preparo. E eu vou, na hora que eu faço isso com o lápis, eu consigo ver uma irregularidade ou outra que eu posso aproveitar e melhorar, né? Então, aqui, olha, eu posso melhorar esse término, por que não, né? Eu posso deixar ele mais bem definido e sem essas ondulações que dificultam depois a moldagem. O material de moldagem, às vezes, não vai conseguir copiar tão bem assim. E aí eu posso ter problema na hora da cópia mesmo, de não ser exatamente a cópia do dente. E aí o preparo não fica compatível com a coroa que vai vindo do laboratório. Olha lá como é que melhorou. Agora o lápis desenhou e ficou lá retinho, né? Muito bem. Aqui, então, é o meu término. Aqui as 3 inclinações. Então, vamos desenhar, ó. 1, 2, 3. Consegue enxergar daí? E aí, o meu desgaste, eu vou desenhar ele pra vocês aqui agora, pra gente ver quantidade de término. Olha aqui, olha. São essas linhas que a gente tem aqui, ó, que eu tô desenhando aqui. Quantidade de desgaste. Agora, vamos ver a quantidade de desgaste aqui, ó.
quantidade de desgaste que eu tenho do preparo, ó, até a vestibular da parte que eu não desgastei. Ou seja, vai dar aqui exatamente de 1,2 a 2 milímetros, ok? E agora na palatina. Vamos ver se vocês estão vendo. Então, primeira coisa, o meu término. Vamos ver se ele tá bom. Ó, desenhou sem ficar estriado. Aqui é a minha parte, olha, que eu tenho paralela à vestibular. Toda essa parte desenhada aqui de pretinho, que vai dar a retenção mecânica. E agora sim a concavidade palatina. Concavidade palatina. Quantidade de desgaste, a gente pode olhar traçando essa linha. E aí depois eu venho e traço aquelas linhas horizontais. E aí eu consigo ver que eu tenho realmente a quantidade de desgaste necessária, tá? E a concavidade palatina. Então, aqui eu tenho metade do dente preparado, um incisivo inferior. Acho que deu para vocês verem aí bem direitinho. É claro que existem muito mais detalhes do que o que eu tô mostrando aqui para vocês, até mesmo pelo tempo, né? E todos esses detalhes e todas essas maneiras de executar esse preparo, elas são passadas tanto no nosso curso online quanto no nosso curso presencial, que eu espero ter todos vocês lá, tá bom? Obrigada, gente. Espero que vocês curtam o vídeo.